Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui novamente para mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus, para trazer conforto para nossos corações. É sempre muito importante tudo aquilo que a gente estuda, a gente aprende novamente, aquilo que a gente já sabe, a gente vai gravando de novo, então é muito importante esses pequenos estudos que nós fazemos aqui. Então, nós vamos iniciar fazendo uma pequena prece. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de aprendizado de sua doutrina. Te pedimos que nos ajude a pôr em prática os ensinamentos de hoje, para que nós possamos continuar a nossa evolução espiritual, que isso é muito importante. E para que nos tornemos melhores, mais humildes, mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo, seguindo assim os seus exemplos de amor e de caridade por todos nós. O tema de hoje é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é as riquezas da terra. Então, nós vamos iniciar esse capítulo com a parábola do mal rico. Essas parábolas, elas são assim pequenas historinhas, né, que Jesus contava, porque através delas as pessoas entendiam mais os seus ensinamentos. Por isso que é muito importante essas parábolas que Jesus ensinava através delas. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, e ele queria saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. Então os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, ele levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro. E gritou, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, enviai-me o Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro de tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, e como ninguém também pode passar daí para o lugar que nós estamos. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pai Abraão, enviá-lo à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, a fim de que ele ateste essas coisas, porque eu tenho medo que eles também venham para esse lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, então que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas,
eles não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Isso aí é do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, vamos fazer uma pequena análise desta parábola, porque o rico, ele morreu, quando chegou lá na vida eterna, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Ele não pensou, eu errei, eu pequei, eu estou arrependido. Ele apenas lamentou que estava sofrendo, mas em nenhum momento ele indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O seu caráter ficou o mesmo. Continuou enxergando Lázaro como um simples servo, porque todos nós sabemos que assim como nós morremos aqui, nós acordamos lá na eternidade com as nossas qualidades e com nossos defeitos. Ninguém vai ficar santo só porque foi para lá, né? Então ele estava com todos aqueles defeitos dele e não compreendia ainda, quer dizer, não praticava as leis de Deus. Tentou se aproveitar de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. Continuou achando que mesmo na eternidade os seus caprichos poderiam ser atendidos, porque os ricos aqui, eles naquele tempo, eles achavam que eles eram filhos de Abraão, que eles tinham privilégios, que quando eles fossem para o plano espiritual, eles já teriam lá um local apropriado para recebê-los, né? Como eles não estudavam as leis de Deus, eles não praticavam, eles tinham essa ideia errada, né? Mas quando Abraão falou que há para sempre um grande abismo entre nós e vós, ele deixa bem claro que ninguém consegue alterar a condição de condenação eterna após a morte. Então, por isso, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, e ela deve ser aproveitada agora, porque tudo que a gente fizer de bem agora, um dia a gente vai receber de bem também. E se a gente não fizer nada, vai ficar igual Lázaro, não passou a vida, não aproveitou para fazer o bem, não fez nada. Então, quando morreu também, chegou lá da mesma maneira que saiu daqui. Mas Deus não condena a riqueza, e nem o rico, ou a pobreza e o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens que Deus nos dá como instrumentos de progresso moral, que é para ser utilizado no amor ao próximo, pela ação da caridade, rumo à fraternidade universal. A riqueza, como prova ou expiação, associa-se aos talentos que Deus nos empresta para a gente praticar a serviço do próximo. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porque todos, sem exceção de um só, prestarão um dia contas de seus esforços. Então, aí a gente vê que quando a gente nasce, a gente sempre tem os talentos. Um tem um talento para música, outro tem um talento para professor, outro tem um talento para cozinha. Então, cada um tem o seu talento. E nós devemos pensar que um dia esses talentos, quando a gente passar para o plano espiritual, eles vão ser cobrados, né? Deus vai dizer assim: eu te dei o talento, o que você fez com ele? Você ajudou o próximo? Você procurou melhorar a vida das pessoas? Então aí é que está, que a gente vai prestar contas do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer também, né? A riqueza, pelas suas tentações que gera e pela fascinação que exerce, constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a da prova da pobreza.
A pobreza é prova de paciência e de resignação. Já a riqueza é prova de caridade e de abnegação. A riqueza é um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros, disponibilizados por Deus. Ricos e pobres são espíritos em provação. A indigência é uma prova dura, quer dizer, a pobreza é uma prova bem dura. Agora, a riqueza, muitas vezes, é uma prova perigosa, né? Que a pessoa não faz um bom uso dela. O significado desta parábola é advertência contra a avareza. É verdade que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade. O problema não é ser rico, porque podemos ver que não existe nenhuma passagem bíblica que diz que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Então, não se pode servir a Deus e as riquezas, né? Jesus ensina que alguém é verdadeiramente rico quando compartilha seus bens materiais e espirituais com os necessitados, que é isso que ele ensina, sempre ensinou para a gente. Muitas vezes a riqueza estimula as más tendências. O homem torna-se pernicioso daquilo que lhe poderia ser de maior utilidade para produzir o bem. Nós podemos pegar, por exemplo, os fariseus, que na época que Jesus pregava amor ao próximo, seja ele quem for, sem distinção de classe social, os fariseus achavam que por sua linhagem, porque eles pertenciam a uma classe rica, e porque eles chamavam Abraão de pai, eles já tinham um lugar garantido no paraíso. Então, eles achavam assim, não, nós somos uma classe rica, nós somos poderosos, nós somos melhor do que os outros. Então, a gente não precisa praticar nada, não precisa praticar nem as leis de Deus. Para eles, aquilo era uma coisa assim normal, eles viverem do jeito que eles viviam, né? E eles achavam que, então, eles já, no dia que eles morressem, eles já tinham o seu lugar garantido no paraíso. Mas os bens da terra pertencem a Deus, sendo o homem o administrador desses bens, pois eles não constituem uma propriedade individual. Nós estamos administrando aquilo que Deus nos ajuda a adquirir. Os bens materiais aqui ficam, por isso nós não podemos ser depositários e administradores infiéis desses bens transitórios que Deus nos dá. Assim, é preciso livrar-se do mamon, que domina e escraviza o espírito invigilante, pois não se pode servir a dois senhores. Não podemos deixar o dinheiro tomar o lugar de Deus em nosso coração. É por isso que a gente sempre explica bastante que não é que seja contra a pessoa ser rica, trabalhar, ter bastante posses, porque a pessoa tem muitos empresários que têm bastante posses, mas dão emprego para muita gente, para muitas famílias, eles auxiliam as famílias. Então, essas pessoas estão fazendo um emprego correto da riqueza material. E é isso que Deus quer, que a gente não fique com aquela riqueza ali guardada, sem fazer um bom uso dela. Então, por isso que a gente explica bem isso, porque daí as pessoas entendem que não está se condenando a riqueza, não está se condenando o progresso. É preciso só que faça um bom emprego desses bens, desse progresso, desses bens materiais. Se nós considerarmos a brevidade da vida, nós vemos que nos preocupamos muito com os bens materiais e damos pouca importância ao aperfeiçoamento moral, porque essa vida assim é tão corrida, né? Estuda, trabalha, faz isso, faz aquilo, então a gente está sempre naquela correria e a gente esquece
Muitas vezes nem é má vontade, mas a gente acaba esquecendo que a gente adquiriu, que a gente conseguiu esses bens com a ajuda de Deus, para a gente fazer um bom uso deles, ajudar sempre aqueles que puderam, né? Que nós fomos favorecidos com isso para dar um bom desempenho nessa riqueza que Deus nos proporcionou. E é tanta preocupação, tanto exagero em acumular fortuna e cuidar do corpo, que um dia morre. E aí a gente acaba descuidando do espírito, que o espírito viverá para sempre. Quer dizer que quando morre, o corpo morreu, mas o espírito não. O espírito é imortal, vai viver para sempre. As boas obras, a inteligência que nos ajuda a servir os outros, também é uma riqueza. Uma riqueza muito grande é uma palavra de conforto, é um abraço amigo. Quando tem aquela pessoa, aquele amigo, ou às vezes aquele que a gente nem conhece direito, que a gente vê que está ali desanimado, sem perspectiva de futuro, chega, conversa, dá uma palavra amiga, isso aí é muito importante para a pessoa naquele momento. Essa pessoa se sente valorizada, ela vai ficar mais animada com o seu futuro e vai progredir também. Então, é muito importante uma palavra amiga sempre que a gente puder dar para alguém. O melhor emprego da riqueza divina está nas palavras do Mestre Jesus, que ele diz assim: amai-vos uns aos outros, fazei para o seu semelhante aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Então, isso aí é um emprego de riqueza divina. Essas palavras guardam o segredo do bom emprego dessa riqueza, porque quem ama o próximo pela caridade emprega a riqueza que mais agrada a Deus. Que a riqueza que mais agrada a Deus é a riqueza das boas obras. Devemos sempre auxiliar aqueles que estão em sofrimento, pois nós também precisamos ser auxiliados. Talvez não nesse momento, mas um dia precisaremos ser auxiliados. E tudo de bem que a gente faz para o próximo, volta para nós um dia. Todos nós temos por missão trabalhar pela melhoria material do nosso planeta. Isso aí é uma missão, é pela lei do progresso, que nós precisamos trabalhar para melhorar o nosso planeta. Porque se todos trabalharem para melhorar o planeta, o nosso planeta vai ficar um planeta bom, amoroso, né? Onde a convivência é sempre fraterna, e tudo isso aí depende de cada um fazer a sua pequenina parte. Também, como nós falamos da riqueza, nós devemos lembrar que a riqueza proporciona, através da ciência e de suas pesquisas, a melhoria do bem-estar da população. Porque, para fazer pesquisas, a ciência precisa de investir bastante dinheiro. Então, essa riqueza que é colocada ali naquelas pesquisas, naquele aprendizado, vai melhorar o bem-estar da população. Porque essas pesquisas estão sempre evoluindo, achando métodos mais adequados para o bem-estar coletivo do nosso planeta. Porque sempre surgem, através desses estudos, surgem remédios novos, terapias mais modernas. Tudo isso é através do emprego na ciência. As vacinas, quando nós estávamos com Covid, as vacinas que foram feitas, gastaram-se muito dinheiro para fazer isso. Então, isso aí é um emprego correto da riqueza que Deus nos dá. Por isso que é muito importante não condenar a riqueza, e sim ver que é preciso só fazer um bom uso dela para o bem da comunidade. Deus colocou a riqueza na terra
então compete ao homem fazê-la produzir bem. Aí que a gente vê então que se a riqueza fosse para nos trazer coisas más, ruins, Deus, como é muito misericordioso e bom, Ele não poria na terra, mas Ele pôs para que a gente, como tem o livre-arbítrio, como nós podemos fazer as coisas que a gente acha que são boas, que a gente às vezes até erra em alguma coisa, mas a gente sempre procura o melhor. E assim a gente contribui para o bem-estar da humanidade, empregando as riquezas que Deus nos deu. Então esse capítulo é um capítulo bom, muito importante, que nos faz refletir de como nós estamos agindo, né? Com o nosso próximo, com as coisas, com os talentos que Deus nos deu. Se nós estamos fazendo um bom proveito, um bom uso desses talentos, que é isso que Deus quer, né? E agora nós vamos fazer uma pequenina vibração. Vamos, porque agora que nós estamos em paz e harmonia, através dessas palavras, desses ensinamentos do nosso Mestre, nós vamos pedir para Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que Ele nos envolva em seu amor, para que nós possamos auxiliar todos que estão necessitados de ajudas, que nós possamos ajudar a que sejam tomadas decisões para o bem comum da humanidade. Então, Jesus envolve a todos nós em seu amor. Queremos pedir também, nosso Mestre, que envolva a nossa família, a nossa casa, nossos vizinhos, que nos torne mais amorosos, que nós tenhamos harmonia em nossa casa, que nós possamos praticar o perdão, porque todo relacionamento exige aquela parte que precisa de perdão, porque também a gente precisa ser perdoado, porque ninguém é perfeito. Então, pedimos que nos auxilie e nos envolva em seu amor. Que envolva Jesus, todas as crianças do planeta todo. As crianças são seres pequenos ainda, que tem muitas que sofrem, que são abusadas, que são maltratadas. Então, Jesus, pedimos que envolva essas crianças em seu amor, e também os pais, os tutores e as pessoas responsáveis pelo bom atendimento delas, que fiquem com seus corações cheios de amor, de carinho, para confortá-las sempre que precisarem. Queremos pedir também pelos idosos, aqueles que já trabalharam tanto em sua vida, que agora seja um momento de descansar, de viver tranquilo, que sejam abençoados, Jesus, que consigam ter esperança, que ter fé e ter essa paz interior que é muito importante para todos. Também nós vamos pedir, porque cada um tem uma pessoa em especial que quer ajudar. Então, queremos pedir, Jesus, que nos ajude a pensar nessa pessoa, mentalizar ela em nossa mente e mandar muitos votos de paz, harmonia, tranquilidade, amor, saúde, que ela seja muito abençoada, que ela consiga, através dessas nossas orações, que ela consiga se afastar dos seus problemas e ter uma vida plena, mais harmoniosa, mais em paz. E para encerrar, então, eu vou ler a prece de Cáritas, que é uma prece muito linda, que abrange tudo que a gente precisa falar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Esta oração é uma oração muito bonita, que ela foi psicografada no Centro Espírita Mensageiros da Saúde Espiritual. E ela é uma oração universal, porque ela é muito bonita. Então, agora eu quero agradecer a presença de vocês, todos que nos acompanharam, que tenham um ótimo domingo, que aproveitem bem com suas famílias, que consigam pôr um pouco em prática aqueles ensinamentos que a gente sempre vai recordando toda vez que a gente fala dos ensinamentos do nosso mestre, porque a gente sempre já sabe dessas coisas, mas é bom a gente falar de novo para a gente relembrar. Então, que tenham uma ótima semana e domingo que vem estaremos aqui novamente. Nas quinta-feiras também, nós temos também um pequeno ensino do Evangelho, uma pequena live também, nas quintas e nos domingos. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe, nos ilumine e fique sempre conosco. Que assim seja.